Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Imagino que isso deve ter dado uma bagagem extraordinária, né? É sensacional, porque assim, três textos completamente diferentes, tipos de interpretação completamente diferentes, e aí isso vai te dando rodagem. Mas no outro ano eu comecei a fazer muito curso. Dá Então eu fui tchutchu na conseguir. cabeça, não dá? É, Não dá tchutchu na cabeça? não, não, porque você. Quer dizer, assim, o Arena contra Zumbi, que é um clássico, né, do Guarnieri, e do. Ah, me fugiu o nome dele agora. Enfim, mas é um clássico. Me É, escapou. hã? Também me escapou. Daqui a pouco vem. Mas, enfim, conta a história do Quilombo dos Palmares, né? A longa história do Quilombo, é um espetáculo lindíssimo. O Non Plus Ultra era o resultado desse primeiro curso do Pé no Pau, que era uma colagem de vários textos. E o Blood Mary, que é do Chico Terra, era um espetáculo underground, assim, falava sobre AIDS, sobre drogas. Então, assim, eram três coisas completamente diferentes. Só que, em seguida, eu comecei a fazer vários cursos. Então, fui fazer curso de cinema, fui fazer curso de TV. É... E aí, eu, lá na frente, já uns bons anos depois, e é o que eu digo, né, do ser o virginiano chato. Meu primeiro grande curso de TV, onde eu aprendi 90% das coisas, foi com o Wolf Maia, lá no Rio de Janeiro. Ah, E foi muito engraçado, porque a primeira fui aprovado para fazer o curso, porque tinha lá 3.000 currículos, teste com todo mundo, e o Wolf aprovou 20 atores para fazer o curso dele. Isso antes dele abrir a escola em São Paulo. E na primeira cena que eu fiz, o Wolf, ele fazia isso com todo mundo, na frente de todo mundo, assim, era até horrível. Ele virou para mim e ele falou assim, cara, se arrependimento matasse, você é o pior ator do mundo. ele faz isso Acabou com comigo. todo mundo. Faz isso com todo mundo. Só que ele Hum, me destruiu. Ele falou assim, olha, não me faça me arrepender de ter te aprovado. uhum. Aí o curso foram alguns meses. No final do curso, lá na avaliação final, cada um faz a sua cena. Eu fiz a minha cena e ele falou assim, olha, se tem alguém aqui que aproveitou 100% de tudo que eu ensinei, foi você. Você lembra o primeiro dia que eu te falei? Que eu estava arrependido de ter te aprovado? Eu lembro. Ele falou, então, hoje você é o único ator daqui desse curso que eu posso chamar para uma novela sem o menor medo porque eu sei que você vai arrasar. Hoje você é o melhor ator do curso. Chamou? Ah, falou, falou. Não, ele te chamou para a novela? Ele cogitou, mas aí questões lá, Globo, Sim, tem sim. gente contratada e tal. Então, mas a questão da linguagem, como é que foi para você? Foi fácil se adaptar? Como é que foi? Então, essa história que eu contei do Wolf é para ilustrar isso. Primeiro que eu sou italiano. O Wolf brincava comigo. Ele dizia assim: ah, uma turma de atores. Ele dizia assim: ó, você se mexe demais, você movimenta as mãos demais, você não sei o que lá. E você, Scarpim, meu Deus, você é a Carmen Miranda. Eu Uhum. sou italiano, né? Então eu tinha essa energia italiana de jogar para fora.
a energia do teatro, que era o que eu só tinha feito até então. E aí, para mim, foi uma dificuldade grande, essa coisa do fazer contido. Muito difícil, para mim foi muito difícil. Até eu entender que a interpretação não está necessariamente no que você mostra, mas está naquilo que você sente e entende do texto. Perfeito, Quando você sente e entende o texto, a interpretação acontece. perfeito. Só uma coisa. Renato Scarpim Júnior é teu nome. É, Você optou por Renato Scarpim, é. profissionalmente. Você que definiu isso? Quis fazer uma homenagem para o meu pai. Nunca chamaram de Scarpã que nem um sapato? No Rio, direto. Scarpin. E nunca te perguntaram se tem algum parentesco com Cássio Scarpim? Bom, saiu uma matéria na Isto É uma vez sobre isso. Eu e o Cássio, nós fazíamos a minissérie na Globo, Um Só Coração. E o dinheiro que eu mandei para tua mãe, e a cama que eu te dou, e a comida que comes aqui, e o ordenado que eu te dou, Joaquim. Eu nunca recebi ordenado. O senhor sempre teve uma desculpa para me pagar pouco. Desculpa. Ou era o preço das mercadorias, ou os caloteiros. Mas o senhor me disse que um dia me pagava tudo de uma vez. Esse dia chegou. Eu só quero o que é meu, tio. É um ingrato, filho. Um ingrato. E eu que estava a pensar ali propor sociedade aqui no Empório. E tu... Tio? Tá. Eu fazia o padeiro português, marido da Maria Fernanda Cândido, e o Cássio fazia o Santos Dumont. Uhum. Contava a década de 20. E uma vez ligaram para mim lá da produção da Globo e falaram: olha, você vai gravar tal dia, tal dia, tal dia, e o teu primo grava nos mesmos dias. Eu não estou conseguindo falar com ele, você avisa ele para mim? Aí eu falei: meu primo? Que primo? Era o Cássio. Eu falei: gente, eu nem conheço o Cássio. Aí Eram de núcleos diferentes, né? eram núcleos diferentes. Aí um dia a gente se encontrou nos corredores lá da Globo e ele falou: cara, você acredita que um dia me ligaram, falaram, não sei o quê, e falaram: teu primo. E aconteceu a mesma coisa com ele. Aí a gente até hoje brinca. Quando a gente se encontra em estreia, ô primo, ô primo. O Cássio é Scapim, sem R. Sem R, Scapim. E é judeu. E o meu é Scarpim, que é italiano. Mas o público é fácil confundir, né? Mas eu queria saber de você o seguinte: você, nesse tempo que falta, você falou que você não tinha pretensão quando criança, mas você era público de televisão, você era público, você ia a teatro, você gostava, você frequentava, você via cinema brasileiro. Na verdade, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você tinha ídolos? Bom, eu acho que eu fui ver todos os filmes dos Trapalhões. Uhum. Meu ídolo era o Mussum. Eu sempre adoro, até hoje eu amava o Mussum. Eu lembro de uma novela que eu curti pra caramba, que era o Vereda Tropical, que o Mário Gomes era um jogador de futebol, e aí tinha a saudosa Jorge Jorge Gomide, Gomide, que dizia, que dizia: meus cabelos fofos, de algodão, do Proval Morchagas. o Vomor Chagas, exato. A gente tem uma, Então, a gente tem uma diferença de idade, você é mais novo que eu, mas a gente curtiu as mesmas coisas. Na tua época, provavelmente, os grandes galãs eram o Tarcísio Meira e Francisco Coco. é, Toda a pergunta, tudo isso, toda essa introdução é para saber o seguinte: como é que de repente foi estar dividindo o palco, estar dividindo o set, estar dividindo o estúdio com quem você curtia na TV? Como é que é isso? Como é que foi isso? tem uma história sobre isso. A primeira coisa que eu fiz na Globo foi Torre de Babel. Você lembra o nome do personagem? Thales, era o contador do shopping. Não é Plínio? Não, Thales, acho que era Thales. Tá Mais Plínio, tempo. tudo bem. Plínio, era o nome Não, era tá Plínio? Plínio, mas pode estar errado. Você deve saber melhor. Eu acho que é Thales. E eu entrei no finalzinho da novela. E foi a primeira vez
que eu botei os pés no Projac para gravar. Quando eu entrei na salinha dos atores, então lá, marcaram comigo 2 da tarde. A hora que eu cheguei, não tinha ninguém. Então, o produtor falou, senta aqui, espera. Aí eu sentei e fiquei quietinho lá. De repente, eis que surge no horizonte Tarcísio Meira. É. Rapaz, eu lembro da sensação até hoje. Ele veio, sentou, me cumprimentou, boa tarde, sentou do meu lado. Aí falou, você é... Eu não conseguia falar. Eu gaguejava. Falava, Renato, eu tremia. E ele começou a achar engraçado. Engraçado no sentido de... Ele falou, percebeu, ele percebeu. Ele percebeu, que eu estava completamente nervoso. Ele falou, calma, relaxa. Eu falei, desculpa, mas você é o Tarcísio Meira. E ele foi, cara, de uma generosidade sensacional. É engraçado que todo mundo fala isso do Tarcisão. Eu Cara, conheci também uma situação, mas todo mundo fala isso, cara. Não, ele virou para mim e falou assim, você vai fazer o contador, que legal, papapá, papá. Ele falou assim, você é bonitão, você é galã. Vou te dar umas dicas. Aí começou a me dar dicas de interpretação, de postura, de não sei o quê, de não sei o quê. Ele falou assim, você tem muita potencial para ficar aqui na casa. E, cara, ele foi assim. Foram dicas valiosas? Muito, muito, muito. Coisas que eu usei a vida toda depois. Ele foi, assim, extremamente generoso. Então, assim, baita carinho. Baita carinho. Porque aí os atores começaram a chegar nessa sala, a galera famosa. E eu era o ilustre desconhecido ali. Só que você já está mais descontraído porque chegou logo o Tarcisão, né? Que era o protagonista da novela, né? Então, eu naquele nervosismo todo, mas o Tarcisão foi daquela generosidade absurda, me dando dicas, me acalmando. Mas mesmo assim eu estava tenso, porque essa é a primeira vez na vida que eu ia gravar alguma coisa nos estúdios do Projac. E o Marcos Palmeira foi um cara, também um anjo ali, porque ele chegou para mim, eu nem gravava a cena com ele, quer dizer, eu saía de cena, ele entrava, a gente não trocava diálogo. E ele viu que eu estava muito nervoso e falou, você quer bater o texto? Eu falei, mas a gente nem, né, não quero te atrapalhar, você não... Ele falou, não, mas eu estou vendo que está nervoso, eu bato o texto contigo. E ficou batendo esse texto comigo. E aquilo foi me acalmando, me dando segurança para gravar. Na hora de gravar, eu estava inteiro. Então, assim, são essas duas pessoas que eu tenho um agradecimento gigante, assim, que foi o Tarcisão e ao Marcos Palmeira, que me ajudaram imensamente na primeira cena que eu gravei na Globo, na vida. Essa generosidade com que você foi recebido te ensinou a receber melhor? Não que você não fosse receber bem, mas aprender com esses... Marcos Palmeira é mais ou menos da tua geração, mas ele já tem de uma dinastia de artistas. Isso ensinou a receber bem? Completamente, porque imagina se um grande como o Tarcísio Meira, né, o Marcos Palmeira, um Paulo Goulart, que foi um pai para mim lá dentro da Globo, e depois a gente acabou tendo uma relação muito boa. Se essas pessoas têm essa humildade, essa generosidade, quem sou eu para não ser assim? Então, assim, eu me espelho muito neles. E tento seguir o exemplo, né, sempre. Já aconteceu com os novos atores de repente você já percebeu que hoje você pode representar alguma coisa parecida? Alguém já chegou para você e falou: poxa vida, Renato, eu conheço você desde lá de trás. Já aconteceu isso, Renato? Não é algo corriqueiro, mas já aconteceu de atores virem falar comigo, atores novos, falar, caramba, cara, eu te vi na novela, te vi não sei aonde, te vi numa peça assim, assado, e aquilo me incentivou, e te vejo como um exemplo. Já não foram muitas, mas já aconteceu, e eu sempre tento agir como o Tarcisão, o Paulo Goulart, e deixar a pessoa à vontade, dar bons conselhos, se me pedem, né? Agora, falando nisso, você
fazendo a comparação do jovem ator que você foi com o jovem ator de hoje, você sente diferença em relação à profissão? Então, eu acho assim, o cara hoje que quer ser ator, não tem muita diferença para aquele jovem lá dos anos 90 que queria ser ator, como eu. O que eu vejo de diferente é, hoje, tem muito mais jovens querendo ser celebridades, ser famosos, do que querendo ser atores. É E as porque pessoas os confundem. pais empurram para isso também, né? É porque, assim, lá atrás tinha aquela coisa, né? Você é artista, nossa, vai ser vagabundo, vai ser não sei o quê. Hoje, todo mundo quer aparecer, todo mundo então é TikTok, é Instagram, todo mundo quer aparecer. E as pessoas acham que ser famoso é ser ator. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ator Sim, pode se tornar famoso, mas um famoso não necessariamente vai ser um ator. vai ter uma toda, exatamente. Agora me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que tem pudor de pedir trabalho, ou você acha que pedir trabalho é importante, você pede mesmo? Como é que é isso para você? Eu acho que não deveria existir pudor para pedir trabalho. Não é vergonha nenhuma você pedir trabalho. Vergonha é você roubar, matar. Isso é uma É. vergonha. Desviar a verba pública, isso é vergonha. Pedir trabalho não é. Mas eu tenho vergonha. Eu sou meio bobo, assim. Eu tenho um pouco de vergonha de pedir na cara de pau. Às vezes é um amigo, uma pessoa mais próxima, eu brinco. Aí eu brinco. Ah, gente, tô aí. Vamos falar de composição. Como é que você compõe o personagem? De dentro para fora, a partir do emocional, ou de fora para dentro? Sempre, sempre pelo texto. O Tá. texto é minha Bíblia. Então, eu tento me aprofundar o máximo possível do texto para descobrir tudo da personagem. Então, dos sentimentos que o texto me leva, é onde eu começo a botar para fora. Um trejeito, um andar, uma voz, alguma coisa do tipo, uma característica, mas sempre a partir do texto. Então, para mim, é preciso entender quem é essa pessoa, como é que ela sente, como é que ela vê o mundo, e depois disso, isso acaba florescendo. Então, o que é externo vem depois. Independente do veículo, ou tem diferença? É que, mais ou menos, é porque no teatro você tem o texto completo. Como é que o personagem começa, acontece e termina a história. Então Uhum. você tem lá todo o tempo de ensaio para se aprofundar e descobrir a personagem. No cinema também você tem esse tempo, sabendo que começa, né, e termina. Na televisão você não tem, porque na televisão numa média, você vai gravar uma cena que vai pro ar daqui a 2, 3 semanas. Então, a evolução da personagem acontece enquanto você está criando. Uhum. Então, quando você pega um personagem para fazer numa novela, você tem uma ideia básica de quem é essa pessoa. E aí você começa a criar talvez ali você precise colocar para fora inicialmente, para poder criar um personagem base, e no decorrer da novela, você vai descobrindo particularidades, vai descobrindo detalhes da personagem que lá atrás, quando se iniciou as gravações, você ainda não tinha acesso.